Olá! Um dos propósitos do programa Mulher Madura é trazer exemplos de mulheres que atuam em áreas predominantemente masculinas. Afinal de contas, as mulheres estão cada vez mais presentes em todas as atividades. E a nossa convidada de hoje vai contar a sua história de vida, dizendo pra gente como é que ela veio parar nessa área ainda tão masculina, que é a advogada que trabalha com questões de trânsito. Nós estamos recebendo no Mulher Madura de hoje a advogada Sônia Englart, ela que é especialista e doutoranda em Direito. Até já! E hoje aqui no Mulher Madura nós vamos conhecer um pouco da história de vida da advogada Sônia Englart, ela que é especialista e doutoranda em questões de direito para o trânsito. Muito obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui, contar um pouco da sua história de vida também. Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço, Adriane, agradeço a você, agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão masculinizado, não é? E esse é um dos nossos propósitos, inclusive, né? Mostrar que a mulher está entrando em áreas que até então eram tidas como muito masculinas. É difícil entrar numa área como essa, do trânsito, que a gente até nem percebe que é assim tão masculina, não é? Mas é, Adriane, infelizmente é. Na realidade, eu acabei indo por esse caminho justamente por uma questão familiar. O meu pai tem uma transportadora e isso acabou motivando para que eu focasse mais, né, as questões de direito nas questões de trânsito. Justamente porque a gente recebia uma série de notificações indevidas, caminhões que eram apreendidos indevidamente. Então, na realidade, eu me dediquei a esta área para defender os interesses da família, da empresa. E isso acabou, né, sendo divulgado e os próprios clientes da empresa do meu pai acabaram tomando conhecimento e acabei atuando justamente nessa área por conta disso. Quer dizer que já era uma mulher em uma área masculinizada, porque transporte também não é uma área tão feminina assim, né? Exatamente. Nós trabalhamos com padronização de frota. Meu pai trabalhou com padronização de caminhões durante muitos anos e os filhos acabaram assumindo esse segmento e posteriormente o setor de transporte. Aí acidente, multas, né, tudo que envolve o setor de transporte. E com isso acabei, né, me especializando nessa área jurídica da empresa. Uhum. E realmente já era um ambiente bem masculinizado. Mas as mulheres, né, nós estamos presentes acho que em praticamente todas as áreas, que não tem área hoje. Claro que a presença feminina ainda é minoria. E como é que a gente pode dizer que seja a vantagem da mulher para tratar das questões de trânsito? Porque em todas as áreas em que a mulher está desbravando os seus espaços, a gente fala muito em inteligência emocional, a mulher saber dosar as questões. Isso para o trânsito também é importante? Sem dúvida, Adriane. Aliás, eu já senti isso. Mesmo porque num evento, assim, sem criticar a área masculina, não é? Mas num evento, a advogada, quando nós chegamos no local de um acidente, a mulher, então, normalmente tem alguns estagiários que trabalham em conjunto, alguns colegas advogados, não é? Mas numa descrição, numa conversa, para que você possa fazer o levantamento de todos os dados, a mulher, ela sempre acrescenta de 20 a 30 itens que os homens não perceberam. Então, olha só a diferença. Nossa, extremamente detalhista. E tanto é que eu brinco com os meus clientes e com as pessoas, com as empresas com as quais me contrato. Não é que eu ganhe o recurso porque eu fundamento de uma forma diferenciada. É porque eu conheço a letra da lei e tenho um olhar mais minucioso com relação às normas. E isso faz a diferença. Por isso que quando a notificação é indevida, claro, né, porque quem cometeu a infração tem mais que pagar mesmo, mas quando a notificação é indevida, nós temos um índice bem alto realmente de recursos que são deferidos. E hoje, posso chamar de você, não é? Sim, imagina. Hoje você atua mais então no direito empresarial, no trânsito ou direto? No setor de trânsito voltado para empresas essencialmente.
mas tem várias consultas. Tanto é que eu tenho um quadro do Dicas de Trânsito no programa 90 do meu esposo, né? E do Roberto Ascioli, quero mandar um grande abraço para ele, que na verdade foi ele que me inspirou realmente para trazer para estar na comunicação também. Na comunicação, sim, eu sou jornalista graças ao Roberto Ascioli, não é? Então eu tenho realmente essa formação nessa área por conta dele. E nós temos um quadro de dicas de trânsito onde eu passo orientações, não é? Para que as pessoas possam realmente, com base no conhecimento que nós vamos repassando, para que elas busquem os seus direitos. E hoje, quais são assim os casos mais, vamos usar um vocabulário bem popular mesmo, quais são os casos mais cabeludos, mais difíceis que você tem enfrentado na questão do trânsito? Olha só, Adriane, bom, eu tenho casos assim absurdos, se você colocar no papel, você não acredita. Tem motociclista que foi notificado por não estar com o cinto de segurança, tem motorista de caminhão que foi notificado porque não estava utilizando o capacete, então tem algumas aberrações, essas são as aberrações, não é? Mas o nosso foco agora, Adriane, é com relação à indústria da multa. Certo? A gente chama, tem vários casos de pessoas que nunca estiveram em determinados locais e o que acontece? Como nós temos a questão da fé pública, né, por parte do agente, o que ele fala tem mais peso do que o cidadão comum. Então, se o cidadão não consegue comprovar que ele não estava naquele local, e não é o condutor, ele tem que comprovar que o veículo não estava naquele local. Nesse meio tempo, Adriane, o prazo é muito curto para recurso. Nesse meio tempo ele já foi notificado, já está no prazo de recolher o IPVA, o licenciamento, não consegue licenciar o veículo, ou seja, muitas pessoas acabam pagando multas indevidas, certo? Porque não conseguem comprovar que não estava em determinado local. Então a indústria da multa realmente é muito triste. Olha só, você falou caso cabeludo. Caso cabeludo da minha mãe, ela tem uma BMW, certo? Só que a BMW da minha mãe é branca. No entanto, ela recebeu uma série de notificações, isso eu tenho todos os documentos ali para comprovar. Uma BMW preta, certo? Só que a placa da BMW da minha mãe é AZQ. E essa BMW preta é AZO, está muito claro. E você precisa ver o trabalho que eu tive para comprovar que a BMW branca não era preta, certo? Isso sendo você uma profissional da área que sabe todos os caminhos, todos os trâmites da lei. Imagina um cidadão comum e até mais, não é? Um profissional que dependa de sua carteira de habilitação limpa, vamos dizer assim. Exatamente, sabe? Esse que é o grande problema, porque nós temos motoristas profissionais, mas nem só os motoristas profissionais. Uma mãe que tem que levar seu filho para a escola, um pai de família, ou mesmo para conduzir um veículo, ou mesmo para passeio, entendeu? É muito fácil para você perder a carteira hoje, 20 pontos é muito rápido. E nesse caso da minha mãe, uma BMW, por quê? Por uma falta de atenção do agente que estava notificando ali a questão da multa. Porque a letra O com a letra Q é muito parecida. Mas claramente, ainda bem, minha mãe levou muita sorte que a notificação por excesso de velocidade foi com foto. Senão, ela estaria realmente numa situação bem complicada. De difícil comprovação de que não era ela. Quer dizer que hoje, muitas vezes no trânsito, a gente não tem a presunção da inocência. A gente já é culpado a priori. Olha, Adriane, é bem isso mesmo, certo? Porque é o seguinte, primeiro você recebe a notificação, então você é culpada. Prove você, certo? Que não estava naquele momento, que o veículo não era o seu, que você não cometeu aquela infração. Agora, como você mesmo disse, você imagina um empresário, você imagina uma dona de casa, você imagine um profissional de um setor de TI, por exemplo. Ele é um expert na área dele, mas ele nunca viu ou sabe como recorrer de uma notificação. Aí tem que contratar um representante, um advogado, vai ter que pagar por isso. O que acontece? Normalmente, agora os valores foram corrigidos em 2016. Mas até então não valia a pena, então as pessoas pagavam as multas. Mas é bem complicado, não é? Você ter que pagar por uma coisa que você não deve. É verdade. E o caso do profissional que depende disso, né? Às vezes não consegue uma colocação de trabalho. Hoje em dia, com a popularização do Uber, por exemplo, a pessoa já não consegue se habilitar para um Uber. Exatamente. Olha só, Adriane, nós temos um exemplo, na realidade um projeto de lei, que na época o Roberto Ascioli, ele era vereador. Desculpe, não era quando ele era vereador, quando ele foi deputado, não é? Ele foi deputado de 2010 a 2014 e o Roberto instituiu um projeto de lei
em que determinava a gratuidade da CNH para pessoas que comprovassem uma carência. Por quê? Porque a CNH hoje, ela é a porta de entrada para o mercado de trabalho, não é? E o que acontece? Acredite, não passou no Paraná, não passou esse projeto, porque a fundamentação é que ia inviabilizar, certo, o segmento o departamento. Imagine, olha a indústria da multa aí que arrecada Comprova milhões. Que é uma fonte de renda, né? Exatamente. No entanto, tem vários estados que têm esse projeto, certo? Na cidade de Recife, por exemplo, existe o projeto da CNH Social. Então, tem vários estados que têm esse projeto, né? Que tem essa lei determinando. Ou seja, se lá pode, por que no Paraná a gente não consegue? Então, ainda é meu sonho, viu? Lutar para que esse projeto, para que isso vire lei aqui no Paraná, a CNH Social. E essas injustiças que você vem relatando pra gente, isso acontece no Brasil inteiro também? Acontece, Adriana. Em São Paulo é muito comum clonagem de placa, certo? Então, o que acontece? É um volume muito grande de veículos, então, de repente, você se depara com, né, um veículo clonado. Então, em São Paulo, tenho muitos casos em São Paulo também. Eu tenho OAB em São Paulo e acabo atuando principalmente nesses casos de clonagem de placa. Mas no caso de clonagem de placa, aí é má fé de alguém que promoveu isso, não é do poder público exatamente, não é? Olha, eu acho que o poder público deveria ser muito mais incisivo. Então, se ele tivesse uma fiscalização não só com o objetivo de arrecadar, eu acho que ele conseguiria proteger o cidadão. Não é? Com instrumentos diferenciados, a partir do momento que o cidadão comprove que não estava em determinado local, então que ele faça uma busca, que ele oriente os seus agentes para que busquem esse veículo que está com a placa. Então eu acho realmente que, não uma questão de má fé, mas eu acho que um despreparo por parte do ente público em defender o cidadão. Sônia, hoje o direito no trânsito tem uma interface muito próxima com o direito criminal, não é verdade? Sim. Fala-se muito sobre os crimes de trânsito e eu vou querer que você conte um pouco pra gente sobre isso também, só que depois de um pequeno intervalo que a gente vai fazer agora. A gente volta em um instante. Conheça o Camboa Hotel Paranaguá. Apartamentos com TV a cabo, área split, minibar, cofre e todo o conforto que você merece. Nossa área de lazer dispõe de piscinas externas com toboágua e interna aquecida, saunas, clubinho das crianças e futebol suíço. Sala de reuniões para eventos até 400 pessoas. Espaço na piscina para casamentos e eventos empresariais. Camboa Hotel Paranaguá. Reservas 41 3420 5200. Estamos de volta com Mulher Madura, hoje recebendo a advogada Sônia Inglat, que está nos trazendo histórias e contando situações sobre o direito e o trânsito. E nós falávamos na passagem de bloco ali, doutora, que a esfera criminal está muito presente hoje no direito do trânsito, não é? Porque fala-se muito sobre crimes de trânsito. Como é que está essa situação hoje e o que isso traz de trabalho no seu dia a dia? Olha só, Adriane, o olhar do Poder Judiciário com relação a acidente de trânsito teve um divisor de águas, que foi o acidente envolvendo o ex-deputado o Ribas Carli, onde 2 jovens acabaram perdendo a vida, e toda essa briga judicial, né, por parte tanto da defesa quanto da acusação, utilizando todos os recursos possíveis e imagináveis. Esse júri está marcado agora para o dia 27 e 28 de fevereiro. Depois de tantos 9 anos, não é? 9 anos, não é? Você imagine. E todos os recursos amplamente divulgados, não é? Então, o que acontece? O Poder Judiciário mudou o seu olhar. No caso, chama realmente muita atenção a questão do Ribas Carli. Mas só para você ter uma ideia, Adriane, recentemente nós tivemos aqui em Cascavel um motorista que ingeriu bebida alcoólica, acabou matando uma moça, acabou cruzando uma preferencial e ele foi condenado a 8 anos e 9 meses, se não me engano, de prisão. Em decorrência desse, entre aspas, acidente, porque não foi acidente. Quando vai para o tribunal do júri, não é? São crimes cometidos contra a vida com dolo. Então, neste caso, os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados pela competência do tribunal do júri. Então, nós já temos várias condenações com prisão, não é? De motoristas que, embriagados, acabaram tirando a vida de outra pessoa. Então, a gente pode dizer que a justiça está reconhecendo o dolo. Ela está reconhecendo, na realidade, o veículo como instrumento para matar.
Entendeu? É como se a pessoa tivesse, ao invés de utilizar uma arma, uma faca, ela utilize o veículo. Então, com isso, não é, o Poder Judiciário já mudou. Independente do resultado final da questão do Ribas Cali, não é? O Poder Judiciário teve um divisor de águas que foi aquele evento. E isso há 9 anos atrás. E a deputada Cristiane Heredia, que inclusive levantou esta bandeira porque perdeu o filho nesse acidente, não é? Ela fala muito em mudança de legislação para esse reconhecimento de dolo. Isso seria importante, doutora? Extremamente importante, Adriane. Nós tivemos agora, em 2016, em novembro de 2016, uma alteração significativa do Código de Trânsito, onde nós tivemos uma alteração, várias alterações, com relação ao valor das multas, porque agora, quando dói no bolso, as pessoas acabam, né, pensando um pouquinho mais antes de cometer uma infração. Então, a questão dos valores, as multas, nós tivemos um reenquadramento de várias infrações. Por exemplo, uma infração que era considerada leve, que era estacionamento em vaga que não é devida, se você não vagas especiais, ou então para idosos, para deficientes, esse tipo de coisa, houve um reenquadramento, certo? Ela passou a ser grave, ou seja, com isso é imputado 5 pontos na carteira, ou 4 multas dessa daí, você já perde a tua habilitação. Então, houve um reenquadramento de várias infrações, não é? E também com relação aos crimes de trânsito. Então, mas nós precisamos de uma legislação mais específica, porque o que acontece? Ainda dependemos do entendimento do juiz. E isso daí fica um caráter subjetivo, e isso não traz segurança jurídica para ninguém. Isso já provocou uma mudança no comportamento do motorista? Nosso motorista está mais cuidadoso? Mudou, Adriane. Nós tivemos agora os últimos números, infelizmente os números altíssimos ainda, de pessoas que acabam perdendo a vida em decorrência de acidente de trânsito. Mas os números foram reduzidos. Certo? Se bem que os números, como nós estávamos conversando no intervalo, eles são mascarados. Existe uma subnotificação, né? Porque a pessoa que não morre no local e acaba morrendo no hospital, exatamente, não faz parte das estatísticas. Exatamente. Então, os números, eles são mascarados, mas houve sim uma significativa redução. Se bem que o número de veículos aumentou muito. Mas eu quero te dar um exemplo bem interessante, olha só. Não sei se você conhece ali, você deve conhecer, claro, aquela ponte do Vossoroca, na BR-476. Claro. Inúmeras pessoas perderam a vida naquela curva, porque é uma descida em curva e no final tem a represa. O que acontece? A partir do momento em que foi colocado uma lombada eletrônica, né, um dispositivo que fiscaliza a velocidade, que notifica, pararam de morrer. Olha só, não quero levar multa, deixa de morrer, entendeu? Antes disso, Adriane, era praticamente semanal ali, pessoas que acabavam perdendo a vida. E quando está na lei, as pessoas se enquadram, né? Veja o caso do cinto de segurança. Hoje em dia já é hábito, as pessoas não questionam mais, antigamente reclamavam. Exatamente. Então, o que nós queremos realmente é pelo seguinte, se você... um exemplo bem característico, há tempos atrás, desde o Código de Trânsito, que é de 1997, tinha recomendação, através de uma resolução do CONTRAN, para que as pessoas utilizassem a luz acesa. Eu sempre andei com a luz acesa. E eu era questionada, imagina, andando com a luz acesa durante o dia. Gente, estou ampliando a minha visibilidade, não é? Era uma recomendação, não era uma obrigação. Agora, recentemente, houve uma alteração na resolução, tornando obrigatório. O que acontece? É a lei impondo ao cidadão para que ele se torne visível, para que ele evite acidentes. Exatamente. É uma pena que tenha que estar na lei, não é? Infelizmente, as pessoas poderiam, se as pessoas aprendessem pelas indicações, pelas recomendações, aí não precisávamos ter leis ali que multassem. Se você me permite também, né? Eu tenho que falar muito rápido porque é muita coisa. Se você me permite, olha só, a última... Nós tivemos várias legislações absurdas. Dentre elas, né? Isso envolvendo realmente a questão da minha própria família, que foi o kit dos primeiros socorros. Sabia? A gente nem combinou, viu? Não é? A questão do kit de primeiros socorros. Pois é, isso foi um absurdo. Eu precisava comprar aquela tesourinha escolar para o kit, porque senão o motorista de caminhão não conseguia carregar. Não tinha, acabaram-se as tesourinhas escolares. Para o comércio deve ter sido ótimo. Nossa, maravilhoso. O que aconteceu? Eu tive que pegar meu carro, passar assim em todas as papelarias de bairro, e o que tinha de tesourinha de primeiro socorro, porque tem que ser uma tesourinha de ponta arredondada, não é? Eu arrematava todas, certo? Mas olha só a dificuldade. O que aconteceu? Passou um tempo, não é mais obrigatório. Aí solicitavam para que as pessoas doassem o kit,
certo? Agora tem uma outra legislação que eu acho um absurdo, gente, pelo amor de Deus, não é mais obrigatório, mas mantenha a sua segurança, mantenha o extintor de incêndio no seu veículo. Porque nós tivemos aquele reenquadramento dos extintores, né? Extintor A, B, C, que um serve para estofamento, outro não serve. Resultado, o extintor que custava R$20 passou a custar 150. Vários empresários acabaram comprando os extintores em estoque. Voltamos à questão do caminhão, do transporte, porque nós temos o extintor da carga, que é uma coisa, né, que tem uma resolução específica, mas nós temos o extintor da cabine do caminhão. E esse extintor, no caso, com essa alteração, sumiu do mercado. Aí o motorista que tem que fazer um checklist para carregar o seu caminhão, não conseguia carregar. Então, tudo acaba refletindo no setor de transporte. Tudo puxa para essa Exatamente. Área, né? Agora, como a gente tem esse foco na mulher, eu queria que você fizesse um alerta, uma chamada, falando sobre a importância da cadeirinha para as crianças. Olha, é de extrema importância, porque isso faz a diferença entre a vida e a morte do seu filho. Então, em hipótese alguma, certo? Transporte o seu filho, o seu sobrinho, seu amiguinho, certo? Sem o dispositivo adequado ao peso e também à idade da criança. Porque nós temos a cadeirinha, o bebê conforto, que são os bebês pequenos. Aí nós temos a cadeirinha, que tem que ser adequada ao tamanho e ao peso e também à idade da criança. E temos o assento de elevação, que são para as crianças maiorzinhas. Por quê? Porque o cinto de segurança ele fica numa região adequada, não é? No quadril da criança, e também ele sai do pescoço, porque em vários casos, Adriana, em acidentes envolvendo transporte de criança, a criança fica solta dentro do carro e acabam morrendo em decorrência disso. Então aqui, em nome da mulher, não é? A mulher, ela inclusive nós podemos falar, se você me permite, sobre o desconto que as seguradoras fornecem para as mulheres, certo? Aliás, é extremamente importante. Se você tem um veículo em casa e se a mulher é a principal condutora, leva a criança para a escola, para a farmácia, coloque a pólice de seguro em nome da mulher. Vai ser em torno de 30% mais barato. Olha aí, tá aí uma dica até de economia. Exatamente, dicas de economia para as mulheres. Agora, Sônia, já que a gente falou aqui de algumas injustiças, de multas indevidas e tal, uma grande injustiça que a gente tem visto é com a questão do seguro DPVAT, não é? Que a gente vê vítimas sendo manipuladas aí por pessoas de má índole. Tudo bem, acredito que existem algumas empresas que são bastante sérias nesse encaminhamento também, mas o próprio cidadão pode encaminhar no caso de acidentes para conseguir essa indenização, não? Exatamente, Adriane, você não precisa de nenhum tipo de representante. No entanto, eu como advogada, não é? Eu aconselho um representante desde que seja sério, da sua confiança e sério, exatamente. Porque você imagine, Adriane, um acidente, você perde uma pessoa, um ente querido, assim, de uma forma muito abrupta. Então, quem é que vai ter cabeça para reunir toda a documentação? Fica meio perdida. Ela fica mesmo. Perdida. O que acontece? Com isso, não é? Os estelionatários acabam se aproveitando, chegam, muitas vezes eles que acabam anunciando para a família, certo? Que a pessoa morreu, às vezes a pessoa está lá no asfalto ainda, um acidente, já corre na família, já pega uma procuração e com isso elas adquirem o direito de representação e acabam resgatando um valor que é de R$ 13.500 em caso de morte, é um valor considerável, não é? É um procedimento administrativo extremamente simples, você tem um período para que você possa requerer esse valor. Então, só que a pessoa acaba verificando a questão dos trâmites do velório e acaba ficando apavorada. Então, só contrate um representante se for do seu conhecimento, da sua confiança, para evitar cair num golpe. Em casos de atropelamento e ciclistas, também essas vítimas têm direito? O seguro DPVAT ele indeniza independente da culpabilidade, Adriane, isso é muito interessante. Temos uma exceção que se o proprietário não recolher o seguro, que aliás é bem baratinho, para veículo é em torno de R$ 48, para moto é 115, 116 reais mais ou menos. Baixou bastante, certo? Só nesse caso é que o seguro não indeniza, o proprietário que não recolheu. Aliás, ele pode ser solicitado para pagar judicialmente as demais indenizações. Mas o seguro DPVAT ele indeniza independente da culpabilidade e também independente da identificação de quem causou o acidente. Por exemplo, uma pessoa que é encontrada morta próxima à rodovia, foi atropelada, a pessoa fugiu. Não importa, não há necessidade de identificação de quem cometeu de quem acabou dando causa
a questão do acidente. Morreu, sofreu algum tipo de ferimento em decorrência de acidente de trânsito, tem direito ao ressarcimento do DPVAT. Puxa vida, Sônia Englert, eu quero te agradecer muito essa entrevista. Agradeço. Quantas dicas importantes. Aliás, até quero já deixar outro convite aqui, porque já que a gente vai estar mais próximas agora aqui pela Central TV, eu vou querer que você volte outras vezes, até pra gente poder, vamos dizer assim, fatiar esses assuntos, não é? Vamos Um dia sim. falar só sobre crimes de trânsito, no outro dia só sobre DPVAT, porque eu acredito que a gente pode aprofundar muito todos esses temas, não é verdade? Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Eu que agradeço. A casa é sua, aliás, é sua. Adorei. Adorei. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. E obrigada a você também que acompanhou aqui com a gente esta edição do Mulher Madura. Nós temos muito mais para mostrar. Fique sempre aqui com a gente. Um abraço.